dia, estamos hoje aqui com Nicolas Fabré, que está já faz um tempo no estado do Ceará, trabalhando com o desenvolvimento sustentável. E você se poderia apresentar um pouco no que você veio da França, como você chegou no Ceará? Pois não, bom dia, Ângela. Realmente, eu já estou aqui há quase 16 anos, exclusivamente no Ceará. Eu vim para fazer meu serviço militar pela cooperação francesa, num projeto justamente voltado para tecnologia descentralizada de gestão de água para usos múltiplos. Na época, as comunidades rurais onde o projeto se desenvolveu sequer tinha abastecimento para consumo humano. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia de perfuração manual de pequenos poços em área de aluvião, vamos dizer, um pouco na contramão da cultura local de grande empreendimento, adutoras, barragens, uma tradição muito nordestina aqui de fazer estoque de água superficial, sempre deixando de lado a gestão das águas subterrâneas. Então, a gente trabalhou nesses pequenos espaços, onde também se concentra muita a agricultura familiar, agricultura camponesa, aqui na região do Nordeste. E, a partir dessa tecnologia, nós trabalhávamos inicialmente abastecimento, era inicialmente um projeto de abastecimento, mas o sucesso da tecnologia e o volume de água que a gente conseguiu fez com que a população, predominantemente voltada para as atividades produtivas, nos procurou para desenvolver projeto também de tecnologia para a irrigação. Justamente sair dessa dependência da agricultura de sequeiro, ainda mais nessa região de semiárido, que com esses últimos anos e as mudanças climáticas vem sofrendo uma frequência cada vez maior de período de seca. Então, nesses 15 anos, a gente vem trabalhando tanto com o poder público, eu passei alguns 5, 6 anos no governo do estado, hoje eu presto assessoria à associação dos prefeitos, dos municípios aqui do estado, e eu continuo também como professor visitante na Universidade Federal, num programa de extensão chamado Residência Agrária, que trabalha exclusivamente o processo de transição agroecológica na perspectiva da convivência com semiárido, lá no Sarrelhade aqui, junto à agricultura camponesa na reforma agrária. Que bom. E você também faz parte do movimento Ceará Agroecológico. Pronto. Então, nesses últimos anos, na verdade, já vai fazer uns 4 anos, diante do avanço do problema das mudanças climáticas, da seca, estamos no 6º ano contínuo aqui no estado com precipitação muito abaixo da média, com algumas regiões já em colapso e racionamento de água para abastecimento. Isso, entre outras coisas, pelo modelo de desenvolvimento agropecuário, exploratório, de grandes monoculturas, falta de reforma agrária, dependência de pacotes, tanto de agrotóxicos como de fertilizantes químicos de síntese, que fragiliza o ecossistema, o agroecossistema. Nós temos tentado trabalhar uma aproximação de todas as experiências que já existem, de fato, há muitos anos, mas que são muito pontuais, com dificuldade de assistência técnica, dificuldade de apoio de políticas públicas, então, que tem uma certa fragilidade em se consolidar como vamos dizer, uma perspectiva de resiliência. Então, hoje o movimento Ceará Agroecológico junta cerca de 35 entidades, desde o movimento Sem Terra, que é um dos mais conhecidos aqui da organização do Pessoa Sem Terra, até o Sindicato da Agricultura Familiar, que é a FETRAES, aqui no estado. O movimento também das populações tradicionais, temos muitos ainda, aldeias indígenas, quilombolas, associação de pescadores, todos ligados na perspectiva da agricultura familiar e camponesa. Só um segundo. Bom, vocês então participaram do plano do Ceará, não? Mas ultimamente teve assim, uma discussão acerca dos agrotóxicos. Sim. E isso que o Brasil desde 2008 é o maior consumidor de agrotóxicos mundialmente, não?
eu li aqui esses números, não, que são assustadores, que o uso dos agrotóxicos aumentou entre 2005 e 2014 cerca de 220%, né? E a área plantada só aumentou 12%. Então, também a intoxicação aumentou já 40 vezes, 40%, né? E mesmo assim estão fazendo uma revisão da lei dos agrotóxicos que vai permitir ainda o uso de mais venenos, né? E como vocês estão enfrentando essa situação? Pois bem, sua leitura é perfeita. Infelizmente, o cenário é esse. Hoje, números médios, o cidadão brasileiro, brasileira, consome mais de 5 litros de veneno por ano. Uhum. Isto é decorrente do que a Europa passou na década de 90, quando surgiram os transgênicos, com aquela falácia, justamente na época, eu ainda morava na França, de que os transgênicos vinham para justamente reduzir a necessidade dos agrotóxicos devido à suposta resistência dessas plantas geneticamente modificadas. E o que se verificou e que se replicou quase 2 décadas depois aqui no Brasil, devido ao avanço da fronteira agrícola, no centro-oeste brasileiro, acabando com o bioma cerrado, no norte do Brasil, na floresta amazônica, transformando cada vez mais a floresta em monocultura de soja e de milho, ambos transgênicos, aumento considerável do uso, principalmente de herbicida. E, de fato, o consumo tem aumentado de forma exponencial em relação ao aumento da área de produção, que esses números que vocês falaram realmente são assustadores, porém totalmente verdadeiros. E nos últimos 12 meses, a situação política que enfrenta o país com a saída da presidenta Dilma, um governo de transição e que tenta passar um monte de reformas sem devida discussão, muito mais na base justamente da negociação de emendas parlamentares para comprar, entre aspas, os votos dos parlamentares. É bom para nossos ouvintes, talvez que não conhecem esse detalhe da vida política brasileira, a bancada, que a gente chama bancada ruralista, é a segunda maior bancada do Congresso brasileiro, depois da bancada evangélica. E para garantir o voto dessa bancada ruralista, o governo federal atual, de fato, tem promovido uns retrocessos, tanto na questão da regularização fundiária, aproveitando, por exemplo, para regularizar muita grilhagem de grandes latifúndios, muitas vezes cujos donos são os próprios deputados. Junta a isso, nessa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento do agronegócio, vem essa lei para flexibilizar ainda mais não somente o uso, mas também, que é pior ainda, é o monitoramento e o controle, ou seja, pelo outro lado na cadeia, junto ao consumidor, acompanhamento, rastreamento desses agrotóxicos nos alimentos. Dentro dessa lei está prevista a concentração de todo o processo de monitoramento e fiscalização unicamente no Ministério da Agricultura. Até hoje, você tinha um grupo tripartite que envolvia também o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde, e junto com o Ministério da Agricultura, esses 3 ministérios avaliavam, testavam e aprovavam ou não o uso dos agrotóxicos. Então, na lei que está sendo rediscutida hoje ao nível federal, é que tudo isso passa a ser decisão monocrática do Ministério da Agricultura, que hoje está na mão dessa bancada ruralista. E, infelizmente, essa rediscussão da lei federal está acontecendo da mesma forma aqui no estado do Ceará. Estamos há 2 anos, sob a coordenação do Ministério Público, numa discussão, de fato, bem transparente, onde todos os setores têm discutido a atualização da lei do Estado. É bom lembrar que a nossa lei atual, vigente, é de 1993. Então, ela é muito antiga, de fato.
muitos princípios ativos, muitas tecnologias de uso desses agrotóxicos são ultrapassados. Surgem muitos novos produtos, formas de manejo, e a lei de fato precisa evoluir. Todo mundo reconhece isso, tanto o setor produtivo como os ambientalistas, óbvio por motivos totalmente diferentes, mas toda a sociedade queria atualizar a lei. Então, devido a esses interesses totalmente antagônicos, para conseguir um mínimo de consenso, o governo do estado fez uma consulta, o Ministério Público do Estado do Ceará coordenou diálogo justamente para mediar essas diferenças que surgiram. Nós tivemos participação dos órgãos ambientais, órgãos de saúde ambiental, técnicos, fiscais agropecuários, acadêmicos, tanto das universidades como da Fundação Oswaldo Cruz, que é a fundação que trabalha muito a saúde do trabalhador, essa questão dos agrotóxicos junto ao Ministério da Saúde, e do próprio setor produtivo, seja dos movimentos ligados à agricultura camponesa, agroecológica, seja do próprio setor que defende agronegócio e a produção mesmo industrial desses agrotóxicos. Ninguém ficou, obviamente, totalmente satisfeito, mas pelo menos nós chegamos a um consenso. Eu acredito pessoalmente que tem muito que avançar ainda na definição de alternativas de manejo, embora teve um consenso de que, se tratando de uma lei específica para o uso de agrotóxicos, não caberia no texto, juridicamente falando, discussão sobre, por exemplo, manejo agroecológicos, que essa discussão faria, e está sendo discutido de fato, parte de outra lei que remete à política estadual de agroecologia e convivência com o semiárido. Porém, por outro lado, o que nós avançamos bastante, esse aqui foi consenso na lei estadual de agrotóxicos, é sobre todo o processo de monitoramento e fiscalização, desde a produção desses agrotóxicos, a venda, que era totalmente descontrolada, sem rastreamento, sem pagamento de imposto, que dificultava o rastreamento, inclusive a avaliação do que de fato vem sendo usado. Lembrando também que, infelizmente, no Brasil e na América Latina, temos também muito problema de produção de venenos falsificados, com muito problema de controle de fronteira. Então, você tem muito produto falsificado usado no campo, e você tem também, por falta de controle na fronteira, muitos produtos originais, legais, mesmo sendo proibido pela legislação brasileira, que passa pela fronteira. Então, esses números, na verdade, com certeza são, infelizmente, maior do que a gente consegue monitorar, avaliar. Nesses aspectos... Desculpa, e ainda temos agrotóxicos que em outros países na Europa já estão proibidos, não? Que continuam em uso aqui, de fato. Nós temos uma carência muito grande, tanto na pesquisa e avaliação desses produtos, e ainda mais na fiscalização do seu uso adequado, seja de dosagem, seja de mistura. Por falta de assistente de fiscalização, você tem muito no Brasil o que a gente chama de cultura do coquetel. O agricultor acha que, ao misturar os venenos, ele tem mais eficiência, e a gente sabe, isso aqui foi comprovado cientificamente, que as avaliações toxicológicas que existem hoje, elas são feitas em cima de um produto, uma molécula. E nós não temos muitos estudos sobre o efeito combinado desses coquetéis, dessas misturas, e a diferença entre os problemas crônicos e agudos na saúde e no meio ambiente. Essa aqui é uma grande incógnita, uma grande interrogação que tem preocupado muito tanto o setor ambiental como de saúde da população e do trabalhador do campo. Porque além disso, esse coquetel já acontece quando o consumidor consome diferentes produtos com diferentes venenos, que também não sabe qual é o efeito final dessa mistura toda. Sim, e aí hoje, com essa perspectiva da lei federal de concentrar o trabalho só no Ministério da Agricultura, você vai perder, por exemplo, o trabalho que vinha sendo feito pelo Ministério da Saúde de avaliação na prateleira do comércio, do supermercado. Todo ano tinha feito umas amostragens para avaliar a concentração de agrotóxicos nos alimentos. Isso aqui vai deixar de existir se a lei federal passar, o consumidor deixar de ter informação
sobre que tipo de fruta, hortaliça, legume está com concentração mais alta ou menores de agrotóxicos, que tipo de resíduos, que tipo de produto estão indo no consumo da população. Então, tem um retrocesso em discussão ao nível do Estado. Eu estava comentando, nós chegamos a um consenso. O que ocorreu é que o documento, que de fato era uma consulta à população em modo geral, foi entregue à Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que arremeteu ao governador para sanção junto à Câmara dos Deputados aqui do Estado. Nesse processo, nesse trâmite, o setor produtivo, o lobbying justamente do agronegócio, interferiu junto a uma Secretaria de Agricultura do Estado para justamente retirar os avanços que tinham sido consensuados, mas que na lógica do agronegócio era um retrocesso. Ou seja, tudo que remetia a maior controle, maior transparência, maior investimento na fiscalização e na assistência técnica, isso foi puramente retirado, por motivos diversos que o próprio Ministério Público questionou. Então, nós estamos hoje numa negociação com o gabinete do próprio governador. O mesmo reconheceu que o documento que chegou na mão dele foi apresentado como sendo o documento desse fórum, o que de fato não era, e ele mesmo não encaminhou o documento para votação na Assembleia e acatou nossa demanda de reabertura de diálogo e de debate nesse sentido. Haja vista que, quando nós tomamos conhecimento dessas mudanças unilaterais, foi provocada uma audiência pública na Assembleia, onde os responsáveis do governo não souberam, de fato, justificar a maioria das mudanças que foram feitas. O Ministério Público fez uma excelente apresentação comparativa entre os textos originais e finais, e muitos contrassensos foram levantados. Estamos passando por uma situação política, financeira difícil no país, com recursos públicos limitados, e fica, por exemplo, totalmente incompreensível que a produção industrial de agrotóxicos continua sendo totalmente isenta de impostos no estado do Ceará. Eu tenho dificuldade financeira para fazer concurso para fiscal agropecuário. E, ao mesmo tempo, eu estou isentando a gente está falando de uma indústria bilionária no país, com esse nível de consumo. E eu estou me negando a cobrar imposto. É uma incoerência geral. Da mesma forma, nós temos dificuldade de fiscalização, de contratação de pessoal, de custeio para fazer operação junto com a Polícia Ambiental, mas, ao mesmo tempo, a revisão da lei reduz, veja só, reduz o valor das multas aplicadas para quem descumpre a lei. Ou seja, a própria lei incentiva a pessoa, o infrator a continuar na ilegalidade, deixando uma sensação de que furar a lei, pagar uma multa, ainda é economicamente mais interessante que se submeter à legislação. São algumas coisas totalmente ilógicas que nós temos questionado. Outro problema muito sério que eu estava levantando é o rastreamento do que realmente está sendo vendido, comercializado em quantidade, em qualidade, em produtos ilegais. O simples fato de você, por exemplo, continuar a não cobrar imposto faz com que a Receita, a Secretaria da Fazenda aqui, não tenha condição de rastrear. Se eu não pago imposto, se eu não declaro nada, você dificulta ainda mais essa capacidade de rastreamento. Então, é uma série de retrocessos, uma série de incoerências que não se justificam se não fosse no sentido de liberalizar, flexibilizar cada vez mais o uso de agrotóxicos para atender os interesses do agronegócio da mesma forma que está ocorrendo ao nível federal. Isso vale também para empresas estrangeiras ou todos os agrotóxicos são produzidos já no Brasil? Não, temos ainda produtos importados, legalmente ou não. Eu estava falando para você o problema de controle de fronteiras. Então, de fato, as amostras, as análises feitas pelo Ministério da Saúde lá na prateleira do supermercado, além de mostrar que nós temos, por exemplo, morango, pimentão, melão, com concentração de resíduos muito além do tolerado na legislação, ainda temos rastros de resíduos de agrotóxicos
que ou não são legalizados no Brasil, mas estão usados de forma ilegal, ou, como você falou, que são legalizados no Brasil, apesar de já estar banido no mundo afora. Né? Então, você tem uma clara carência, não somente de agilidade no processo de avaliação, reavaliação periódica desses produtos em uso, como também uma carência de fiscalização sobre os produtos ilegalmente usados no país. Mas a fiscalização, assim, o controle dos alimentos que vão para as prateleiras está funcionando assim regularmente? Então, ele vinha justamente até recentemente funcionando umas 3 a 4 vezes por ano. Ao nível federal, o Ministério da Saúde, via vigilância, fazia uma publicação de amostragem feita em basicamente todas as grandes cidades do país e mostrava região por região, produto por produto, qual era justamente o nível de resíduos em cada tipo de agricultura, cada tipo de produto, cada região, as diferenças. Isso parou os últimos meses, primeiro porque teve as restrições orçamentárias do governo, e óbvio o governo federal interessado em flexibilizar foi cortar onde mais lhe interessava inicialmente. E esse corte temporário por falta de recurso financeiro pode se tornar um corte definitivo se essa lei passar e concentrar unicamente na mão do Ministério da Agricultura essa definição, porque o Ministério da Agricultura não vai trabalhar no supermercado esse tipo de análise de amostras. Então, o consumidor não tem muito como saber o que ele está... Não tem. A única coisa, para também a gente falando de coisa negativa, uma primeira coisa que a gente conseguiu reverter, porque também estava em discussão no Congresso, a bancada ruralista queria retirar a identificação dos produtos transgênicos que já consta das embalagens desses produtos alimentares industrializados, que é um símbolo do pequeno T, amarelinho. Estava em discussão no Congresso para que seja retirado. Teve toda uma articulação, até de setores que não são diretamente ligados, Direito ao Consumidor, Organização de Advogados do Brasil, a OAB, dizendo que isso feria a legislação justamente do consumidor, o acesso à informação, e isso foi derrubado, continua essa legislação, mas tem uma segunda ataque muito forte nessa questão de retirar essas análises e informação dos resíduos de agrotóxicos. Aliás, está se discutindo até a redefinição desses produtos, que a gente chama de agrotóxicos, e passaria a ser chamado, perante essa proposta da nova lei, de defensivos agropecuários, para amenizar ainda mais essa questão do risco de contaminação, do perigo que representa esses produtos junto ao consumidor. Porque no estado do Ceará não existe uma área grande no Vale do Jaguaribe, que tem um aquífero muito grande, não? Que no Apodi também, que está sendo já contaminado. Não? De fato, o setor produtivo, inclusive, usa esse argumento para dizer que a lei do Estado não precisa discutir assuntos tão rígidos, como, por exemplo, a pulverização aérea, essa fiscalização mais forte, porque o Ceará representa muito pouco em volume de uso de agrotóxicos. De fato, se você comparar em números absolutos, em região de centro-oeste, onde a gente está falando de propriedade de 50 mil, 100 mil hectares de soja, a agricultura cearense representa muito pouco. Porém, se você relaciona o volume de agrotóxicos proporcionalmente, primeiro, à área plantada, você veja que o nosso consumo já é altíssimo. Dois, você tem, como você falou, uma concentração muito grande dessas áreas de uso de agrotóxicos devido ao fator limitante aqui no semiárido, que é a água. Então, as áreas de monocultura, principalmente de frutas, para a exportação, feitas nesses perímetros irrigados, como a região do Apodi, que você citou, faz com que os números absolutos do Ceará diluídos na área total do estado pareça com que o nosso consumo seja pequeno. Mas se você relacionar o uso de agrotóxicos, de fato, somente nas áreas de uso, você vê que o nosso consumo é altíssimo.
E, de fato, como você comentou, o uso de agrotóxicos está ocorrendo nas áreas onde nós temos águas subterrâneas. Estamos num semiárido com pouco período de chuva, 5 anos de seca, então a base da irrigação aqui é de água subterrânea. E, de fato, já temos estudos feitos aqui no próprio estado, na própria região da Apodi, já multiplicado em outras regiões, que mostram a mesma tendência de contaminação do lençol freático pelos agrotóxicos, ao ponto que nas comunidades, na cidade, a jusante dessa chapada do Apodi, foi feita inclusive as mostras em escolas que demonstraram presença de agrotóxicos nas torneiras de todas as escolas. Esse aqui já é uma realidade. E que acho também estranho que eles conseguem exportar essas frutas para o exterior, não, sem ter reclamações sobre a quantidade de agrotóxicos que esses devem levar. Não? Eu acredito que isso se justifique pelo fato que realmente nessas grandes propriedades você tem um uso que se eu for olhar numa amostra lá no Porto, na França, na Holanda, onde for chegar na Europa, a concentração de agrotóxicos por fruta pode estar enquadrada dentro dos limites tolerados pela legislação da União Europeia. Porém, o que ocorre é que a concentração geográfica dessas plantações aqui no Ceará produz uma concentração dos resíduos no solo e, em decorrência desse, nos recursos hídricos. E no final ainda está prejudicando as crianças, não? Que já teve... Então, como estamos numa região com déficit hídrico, esse agrotóxico vai acabar se concentrando num volume de água já muito limitado. Então, consequentemente, essa concentração, proporcionalmente, acaba sendo maior. Então, nós temos resíduos de agrotóxicos não somente no alimento, mas também na água. Já existem estudos, não, especialmente sobre a situação no Apodi, que tem muitos casos de intoxicação e de casos de câncer e outras doenças. E vocês estão trabalhando junto com a campanha contra os agrotóxicos? Sim, existe, porque infelizmente essa realidade hoje discutida no Ceará na perspectiva da revisão da lei estadual, mas a situação em si é basicamente a mesma em todos os estados do semiárido, do Brasil, na verdade, mas essa peculiaridade de, em valor absoluto, parece que o uso é pequeno, como eu falei, em relação com o centro-oeste, etc. Porém, devido à concentração da plantação, concentração de disponibilidade de água, essa agricultura ultra-intensiva, ultra-localizada, faz com que o grau de contaminação naquelas regiões é tão grande como nas outras regiões do país. E essa realidade é a mesma para todos os estados semiáridos. Então, tem, de fato, ao nível nacional, uma campanha permanente contra os agrotóxicos, não somente para cobrar uma maior fiscalização, uma maior atualização também dessas autorizações de produtos banidos lá fora e que continua a usar aqui, como também, em paralelo, que a gente acredita também que não adianta só criticar, proibir, só por proibir, propor as soluções alternativas. Porque durante muito tempo a agricultura camponesa, pela cultura própria política brasileira, ainda estamos um país com milhões de pessoas sem terra, é um país desse tamanho. Então, sempre teve um descrédito para a pequena agricultura, o camponês, o familiar, o sem terra. Então, nesse sentido, a agroecologia, a convivência, durante muito tempo, não foi considerada como uma agricultura competitiva, uma agricultura produtiva, porque economicamente sempre se considerou um indicador de produtividade bruta, aquela lógica do lucro, da questão meramente enxergar a economia somente em critérios monetários, meramente técnicos. Quanto litro de leite a minha vaca consegue produzir por dia,
quantos sacos de grão de feijão, milho produz, e não integra essa visão mais sistêmica da biodiversidade, da integração, dos ganhos ecossistêmicos. Né? A gente está falando hoje muito de mudanças climáticas, então os ganhos econômicos, que os serviços ambientais do manejo mais adequado de água, de solo, de biodiversidade, trazem para a própria economia da agricultura e da sociedade, indiretamente no entorno. Essa aqui é um trabalho ainda, vamos dizer, de transição na perspectiva da cultura brasileira, da cultura política. Eu moro aqui há 15 anos, e quando de fato eu vim há 15 anos, não se falava, ninguém falava, nem na academia, nem nas políticas públicas de agroecologia. Só se falava na sociedade civil, nas ONG, no trabalho, por exemplo, que vocês acompanharam pela Fundação Konrad Adenauer e a articulação do semiárido. E, aliás, hoje as políticas, os programas públicos voltados para a agroecologia foram todos copiados de iniciativas da sociedade civil. Então, aí a política nacional da agroecologia continua também com a mudança do governo? Continua, no papel continua, apesar do Ministério ter fechado as portas e hoje uma secretaria especial ligada à Casa Civil, existe uma política nacional, continua, porém com um reducionismo tecnicista muito grande, no sentido que, devido a uma visão muito agrotecnicista, agronegócio, os investimentos estão muito limitados no que a gente chama de agricultura orgânica, que não deixar de ser o mesmo sistema capitalista, de procurar nicho de mercado, de procurar lucro. Aliás, os principais produtores são os mesmos. Hoje aqui na região do Ceará, no Nordeste, os principais produtores de orgânicos são um grande latifúndio. Por exemplo, o grupo Carrefour, o supermercado francês Carrefour instalado aqui, tem fazenda de 5.000 hectares de uva orgânica lá na região de Petrolina, que é outra grande região de irrigação. Não deixa de ser orgânicos, mas está muito longe de ser uma perspectiva agroecológica. Aqui no Ceará, nós temos uma empresa Nutrilite que produz vitamina C a partir de uma fruta chamada cerola. São 400 hectares em a área de montanha, área de proteção ambiental, totalmente na contraposição de uma perspectiva agroecológica, mas é um manejo orgânico, tem uma certificação orgânica. Pelo menos não usam agrotóxico. Isso, tem, de fato, isso aqui continua por quê? Porque mesmo numa perspectiva da bancada ruralista, eles percebem, daí o fato deles recuarem com a questão, por exemplo, dos transgênicos, é que tem uma consciência cada vez maior dos consumidores dos perigos agrotóxicos. Se não tem essa consciência perante a questão ambiental, contaminação de lençol freático, etc., tem essa consciência por parte do consumidor. E o consumidor passa a exigir, sim, alimento de maior qualidade. Você começar a perceber, de fato, que não existia uma década atrás. Foi muito rápido esse processo. Começou no interior, nos pequenos municípios rurais, e está hoje nas capitais como Fortaleza. Hoje, cada bairro de Fortaleza tem sua pequena feira, como a gente conhece na Europa, a pequena feira agroecológica, onde o pequeno agricultor vem vender. Você tem muitas escolas que começam a oferecer cardápio orgânico para as crianças, porque os pais exigem isso. Você começa a perceber iniciativas de agricultura periurbana, também nesse sentido de oferecer para a população, via essas feiras, alimentos sem agrotóxicos. Então, você tem até uma reorientação dessa produção com agrotóxicos na lógica do agronegócio de exportação. De fato, até porque a maioria da produção de alimento no Brasil está na mão da agricultura familiar, tem uma orientação, pelo menos, para a agricultura orgânica. Muito longe ainda de ser agroecológica, mas pelo menos esse primeiro passo está acontecendo. Avançou muita coisa. Por isso que estamos nessa luta para não voltar a ter esse retrocesso de 25 anos do ponto de vista da legislação. Porque o que a gente está discutindo é que mesmo que tenha esse retrocesso e o setor produtivo, o agronegócio vive rebatendo, dizendo que as duas agriculturas podem conviver na maior tranquilidade,
a contaminação da água, o uso de agrotóxicos via aérea, mostra que mesmo isso aqui de fato não acontece. Né? Temos muitas denúncias de pequenos agricultores cujo manejo orgânico agroecológico está sendo prejudicado porque do lado tem uma fazenda tacando veneno de avião, porque a montante da propriedade tem contaminação da água que ele mesmo vai acabar usando já com os agrotóxicos vizinhos. Então, não existe essa capacidade de conviver, né, os dois lado a lado. Infelizmente. E se alguém agora tem interesse assim, de apoiar vocês nessa luta, assim, que poderia fazer? Enviar alguma carta para um deputado, fazer algum tipo de pressão? Bem, nós temos, como você estava falando, nós estamos articulados via movimentos agroecológicos já dentro do Ceará. Nós encaminhamos uma carta ao governador que já surtiu o efeito, no sentido que ele não enviou para a Assembleia para reabrir o debate sobre essa minuta de lei. Nós estamos articulados ao nível nacional, através dessa rede chamada Campanha Permanente contra os agrotóxicos, que trabalha em todos os estados nessa lógica, que multiplica, divulga essas iniciativas. Temos também um apoio já internacional através da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz, via as universidades, fez muitas publicações, lançou um dossiê em 2015 chamado Abrasco, que teve publicações de acadêmicos de outros países, até fora do Brasil e da América Latina mesmo, dos Estados Unidos, da Europa, mostrando essas análises comparativas, essas tendências históricas que são as mesmas. Então, está pegando um setor corpo, repetindo, pela via da conscientização do consumidor e não pela via de conscientização, vamos dizer, do lado da produção. Inclusive, na agricultura camponesa, ainda tem muito que trabalhar na cultura e na educação ambiental para que o produtor entenda não só o risco para a saúde, isso aqui está acontecendo, mas para o meio ambiente, para os recursos hídricos. Já visto que, ao contrário de uma seca ou de uma chuva torrencial, o impacto não é a curto prazo. E fica difícil, de fato, você convencer se o agricultor vai demorar 10, 15 anos para contratar um câncer. Agora, os resultados já estão surgindo. Eu, como estou falando aqui, há 15 anos, eu estou vendo essa evolução. As publicações do dossiê Abrasco na área de saúde ambiental mostram isso. Da mesma forma que aumenta de forma absurda o consumo de agrotóxicos, aumenta na mesma proporção, nas mesmas localidades, os casos de malformação em recém-nascidos, casos de câncer em crianças, casos de contaminação em gestantes. Foi feito um estudo mostrando que até no leite materno, a criança recém-nascida já está contaminada com agrotóxicos. Então, isso aqui está muito claro. A diferença, por exemplo, de malformação em recém-nascido e de câncer em regiões de uso de agrotóxicos em comparação com as áreas vizinhas é muito, muito claro essa diferença. Não, isso acho que ninguém tem muita dúvida não, que veneno não faz bem para a saúde. Deveria estar claro para todo mundo, não? Mas eu vou deixar esses links que você mencionou, da Abrasco, da Fundação. Sim, sim. O dossiê da Abrasco é um dossiê muito bom, que demorou uns 2, 3 anos, que tem uma análise tanto na perspectiva ambiental, perspectiva de saúde, perspectiva de produção, e que tem um apanhado de trabalhos que abrange o país inteiro. Também tem um estudo sobre a região do Jaguaribe, da Universidade Federal do Ceará, Sim, que a professora Raquel Rigoto fez parte da coordenação que acompanhou esse trabalho da Abrasco. Os trabalhos aqui da Raquel estão dentro do dossiê, certeza. Então, para buscar mais informações, existe bastante material, não? E quem quiser apoiar também a campanha permanente dos agrotóxicos. Pronto. Tanto assim, eu sugeriria, talvez o canal mais fácil seja pelas páginas do próprio Facebook, a Fiocruz, no próprio perfil
Facebook da Fiocruz, você encontra as publicações da Abrasco, que foi publicada pela Fundação. A campanha permanente contra os agrotóxicos também publica muita coisa nessa página do Facebook. E no próprio, para quem tem interesse mais para a questão local aqui do Ceará, nós, Movimentos Agroecológicos, temos também uma fanpage no Facebook com todas as ações, as publicações, a discussão inclusive que está acontecendo sobre essa lei estadual, está publicada lá, o decreto, as minutos, quem quiser acompanhar, tanto ao nível nacional como local, encontra tudo o que precisar. Muito bem. Certo, então, estamos chegando no final. Você quer falar ainda alguma coisa? Deixar uma dica para quem ficou agora preocupado com essa situação, que não sabe mais nem o que comer. Pois é, como eu estava lhe falando, ainda bem que realmente está se ocorrendo uma transição cultural por parte dos consumidores. De fato, eu quando vim para o Brasil a primeira vez, 15 anos atrás, o problema era ao contrário. Nós tínhamos dificuldade não tanto de conscientizar, porque os agricultores se reclamavam muito de assistência técnica, de acesso a mercado, mas a consciência deles, até porque, pela cultura camponesa, eles consomem o que eles produzem, então o uso de agrotóxicos era já muito limitado no setor da agricultura familiar, que responde aqui no Brasil por 3/4 da produção de alimentos, aqui dentro do país, não da exportação. A dificuldade, vamos dizer, numa transição para orgânicos, para agroecologia, remetia ainda, na época, uma falta de consciência do consumidor. E fazia com que o consumidor não procurava e ainda mais não estava disposto a pagar um diferencial para um alimento de qualidade, porque ele não tinha consciência do processo de contaminação. E aí, nesses quase 2 décadas, de fato, teve uma evolução muito grande na consciência do consumidor, que fez que ele passou cada vez mais a exigir essa qualidade dos alimentos, a exigir esse controle de agrotóxicos. E essa aqui, de fato, potencializou muito pequenas associações de agricultura familiar, de agroecologia, a abrir novos canais, como essas feiras que eu mencionei para vocês. Nós temos canais até, inclusive, já virtuais. Temos a Associação de Agricultores no Maciço de Baturité, que você conhece muito bem, na Serra de Ibiapaba, que hoje vende diretamente por rede virtual. Você se cadastra na internet e a própria associação vem deixar na sua casa, semanalmente, quinzenalmente, uma cesta. Aí você paga da mesma forma que você paga um plano de televisão, um plano de internet, você paga suas cestas. Exatamente. Você encontra o que também era muito difícil na época, você encontra hoje, todos os supermercados têm uma área exclusiva de orgânicos, que ainda é muito produto do orgânico de agronegócio, mas pelo menos garantia de alimentos sem agrotóxicos. E hoje o problema se reverteu, se investiu muito na conscientização no consumidor e a gente percebe um retrocesso nas políticas de produção. Pois é. Bom, espero que vocês consigam reverter essa lei que estão planejando aí. Sim, certeza. E muita força ali nessa luta. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação e essas informações todas. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica, em nome do Movimento Agroecológico, à disposição sempre para dialogar com vocês sobre essas temáticas. Tá, obrigada. Nada.